Olá família, bem-vindos à videoaula da prova de Física do Brunão. Seguinte, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, eu não tenho a menor ideia de como se faz nada. Então se vocês estiverem vendo isso é porque deu certo e eu provavelmente vou fazer de novo. Tá, espera só um pouquinho. Ó, seguinte. Força de atrito. A força de atrito ela pode ser dividida em duas formas. A força de atrito dinâmica ou a força de atrito estática. Mas o que é que isso quer dizer? A força de atrito dinâmica quer dizer que está tendo deslizamento entre duas superfícies de dois corpos. E o atrito estático quer dizer que não há atrito entre dois corpos, só que não há o deslizamento. Aqui, ó, dois corpos eles estão deslizando. E aqui no estático está sendo aplicada uma força, mas não se move. Por exemplo, aqui nessa caneta, eu estou fazendo força nela para frente, mas ela não está se mexendo, ela está parada. Está sendo aplicada uma força nela e está sendo também aplicada uma força de atrito. Ou seja, esse atrito é considerado atrito estático, porque ela não se mexe. E aqui, ó, é o atrito dinâmico, porque eu estou aplicando uma força nela e ela está se movimentando. Tá certo. A fórmula da força de atrito é igual a força do atrito vezes o coeficiente de atrito vezes a força normal. Ou também, como o Brunão fala, Fatiminha. Isso daqui, a força de atrito, ela é medida em Newton. O Mi ele é uma constante e a força normal é também medida em Newton. Só que o truque é que a força normal ela tem sempre o mesmo módulo da força peso. A gente pode escrever Mi vezes peso, e como a gente sabe, peso é igual a mg, ou seja, a fórmula do pau magrinho, né? E é essa fórmula. Só que para notação a gente vai usar o mi vezes o n e não o mi vezes o p. Porque o atrito depende da força normal e não da do peso, correto? Tá certo. Para demonstração, imaginemos um bloquinho com uma superfície aqui embaixo. A força peso se anulando com a normal. Uma força qualquer e uma força de atrito. Essa é a visualização de um corpo que não está nem afundando, nem levitando, e que está sendo aplicada uma força nele e ele está retribuindo essa mesma força em forma de atrito. Aí agora vamos à resistência do ar. A resistência do ar não tem muito segredo. Ela é uma resistência, tipo de quando alguma coisa está caindo, a resistência desacelera. Para uma visualização melhor, vamos pegar aqui um bloquinho. O chão aqui embaixo, porque ele não está fazendo contato, ele está em cima, ele está caindo. Força-peso. Resistência do ar. Tá certo. Como vocês devem imaginar, um corpo, quando ele está caindo, ele não se acelera para sempre, porque o peso ele implica que tem uma aceleração. Então, tem uma velocidade limite, ou também conhecida como velocidade terminal.
Mas antes da gente comentar isso, vamos passar um pouquinho rápido assim pela fórmula da resistência do ar aqui. A resistência do ar, ela pode ser calculada de duas fórmulas. Tem dois jeitos diferentes de calcular. São duas fórmulas quase idênticas. Ah, então como é que eu vou saber qual que eu uso? Porque vai estar escrito, relaxa. Isso sempre vai ser dado em qualquer exercício, tá legal? E caso, mesmo assim, vocês queiram saber diferenciar, a primeira fórmula ela é usada quando está numa velocidade muito pequena, tipo centímetros por segundo. Coisa de 0, tá ligado? Tipo, nada rápido. E a segunda fórmula é utilizada para quando o corpo está atingindo uma velocidade mais normal, assim, de se trabalhar, por assim dizer. A gente vai usar aqui. Resistência do ar é igual a B vezes V. Ou também, resistência do ar é igual a B vezes o V ao quadrado. São essas duas fórmulas que tem. Ou também a fórmula do BV. Dito isso, a gente precisa calcular a velocidade limite. Como é que a gente calcula a velocidade de limite? Quando um corpo ele atinge a velocidade limite, quer dizer que a resistência do ar ela tá na mesma, ela vai ter o mesmo módulo que a força-peso, porque a aceleração vai ser igual a 0 e vai continuar numa velocidade constante. Ou seja, que implica que a resistência do ar é igual ao peso. Correto? Dito isso, peso é igual a BV. Vamos usar BV quadrado porque é o mais comum. Só que o peso ele também pode ser descrito como a massa vezes a gravidade, a fórmula do pau magrinho. Um detalhe importante que esqueci de colocar é que se a resistência é igual ao peso, não é só velocidade, ela tem um nomezinho que é velocidade limite ou velocidade terminal. A gente vai colocar aqui VL para representar esse caso específico. Passando para cá e para lá, ou melhor, dividindo por B os dois lados, a gente descobre que V ao quadrado é igual a massa vezes a gravidade pelo B. E passando a raiz, a gente descobre que a velocidade é igual a massa vezes a gravidade vezes a constante. Eu não sei se eu cheguei a comentar quanto às medidas disso daqui no sistema internacional, mas a resistência do ar também é medida em newtons, porque é uma força. O B é uma constante, ou seja, não tem unidade. O V é a clássica velocidade, né, metros por segundo ou quilômetros por hora. E aí, é isso. Sobre resistência do ar, é isso que a gente tem para falar. Agora, vamos ao trabalho. De uma forma mais literal o possível. O nome do negócio é trabalho. Tô apagando a luz justamente porque é bastante coisa. O que mais vai dar trabalho aqui, tá? Então tem 3 tipos de trabalho, pelo menos por enquanto. O trabalho de uma força qualquer, o trabalho da força peso e o trabalho da força elástica. Por enquanto vamos começar pelo da força normal, que a partir dela a gente consegue meio que deduzir o da força peso e o da força elástica. A gente vai descobrir que o trabalho de uma força, isso daqui é só para demonstrar qual força que está sendo realizado o trabalho, é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo θ. Tá legal, Pedro. Entendi que tem uma força, mas o que a distância está fazendo aqui e um cosseno? Cosseno de que ângulo? Que distância? Tá legal, pera um pouquinho. Vamos imaginar aqui um corpo de peso que se anula com a força normal. Agora, convenhamos que há uma força puxando ela num sentido diagonal.
Imagino que isso seja óbvio, mas para explicação acho melhor demonstrar. Essa tampinha aqui na minha mão, ela tem o efeito de gravidade, correto? Ou seja, ela vai cair assim de pé. Se eu jogar ela assim, ela vai ir assim. E se eu jogar ela na diagonal, ela vai ir assim e eventualmente vai cair. Ou seja, quando eu faço isso, tudo que eu estou fazendo é jogar ela para o lado, porque uma hora ela vai atingir o chão e vai ser como se ela só tivesse andado para o lado. Então aqui vamos representar isso por uma distância. Essa distância de D. Aí agora é que entra a parte do cosseno. Esse ângulozinho entre a força que a gente fez para ir e a distância que o negócio percorreu é o ângulo que a gente vai calcular o cosseno. Por quê? Porque imaginamos que tem um corpo e tem uma força assim que está puxando o negócio no mesmo sentido da direção. Qual que é a nossa conclusão? Que o ângulo entre a força e a direção são os mesmos. Por quê? Porque se tem um negócio assim e outro assim, eles são paralelos, o ângulo entre eles é zero. Ou seja, aqui a gente vai ter cosseno de 0 graus, que como já sabemos é igual a 1. Por isso que vem do cosseno, por causa que se uma força for puxada num ângulo simples, por assim dizer, vai só ser igual a 1, entendeu? Tá certo, então. O trabalho ele é medido em joules, a força também é medida em newtons, a distância em metros, e o cosseno, no caso o ângulo representado, pode ser ou em graus ou em radianos. Provavelmente vai ser representado em graus por causa de facilitação. Aí agora, vamos, a força. Quer dizer, força não, é o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso vai ser igual a mais ou menos a massa vezes a gravidade vezes a altura. Como eu já comentei, isso é em joule. A massa, vocês devem ter percebido que a forma do pau magrinho, isso aqui é só o peso, mas a massa ainda é em gramas e a gravidade é uma constante, e a altura é em metros. Dito isso, não deve ter muita dificuldade para interpretar tipo, o funcionamento dessa fórmula, mas vocês devem ter estranhado bastante esse mais ou menos daqui. Por que tem esse mais ou menos? Primeiro, a gente tem que pensar na naturalidade da força-peso. Vamos novamente imaginar um bloquinho com força-peso e com resistência do ar. Como bem sabemos, a tendência desse bloquinho é de ir para baixo, porque ele está caindo. Ou seja, o trabalho da força-peso, ou seja, o trabalho que é favorável à força-peso é para baixo. Ou seja, quando um objeto estiver caindo, o trabalho da força-peso vai ser positivo. Mas, se um objeto estiver levantando, o trabalho da força-peso vai ser negativo. Por quê? Porque a força-peso tem sentido para baixo. Se um objeto está indo para cima, está sendo realizado um trabalho contrário ao da força-peso. Correto? Tá certo, então. Agora vamos ao trabalho da força elástica. Mesma coisa. Aqui não deve ter muita dificuldade em interpretar essa fórmula. Imaginemos uma mola. Aí é aplicada uma força para baixo, ou seja, uma força que está comprimindo a mola, e a força elástica, que está mantendo a mola na posição original. Como devemos imaginar, a mola ela vai descer, porque ela está sendo comprimida. Aí essa distância que ela desceu a gente chama de força X.
que é basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui e eu coloquei de colocar. Quer dizer, e eu esqueci de colocar, no caso. Desceu aqui uma distância h, que é isso daqui. Esse x é essa distância, ou seja, em metros também. Esse k é a mesma coisa daqui. É uma constante, igual à gravidade, igual ao b que a gente viu antes, igual ao μ. Que essa constante ela vai ser ou dada na hora, ou vão dar as outras informações, vão pedir pra gente calcular ela. Agora, vamos ao que também mais confunde, mais ou menos. Como eu comentei, está sendo realizada uma força para baixo e a força elástica está indo para cima, ou seja, o sentido dela é para cima. A natureza da força elástica é que quando uma mola é comprimida, ela tende a retornar ao seu estado original. Ou seja, quando uma mola está descomprimindo, o trabalho da força elástica vai ser positivo. E quando uma mola estiver sendo comprimida forçadamente, ou seja, a mola estiver sendo apertada, será realizado um trabalho negativo. É isso, galera. Muito obrigado. Com 16 minutos, vamos ver o que eu vou fazer. Beijo na bunda e até segunda. Valeu!